Só de olhar pra esses ETs azuis, tu já sabe de que música a gente tá falando, né? Blue da Badi do grupo Eiffel 65, que essa música é um hit absurdo e ninguém pode negar. Mas agora me responde uma pergunta: como pode uma melodia ficar boa de todos os jeitos diferentes possíveis? Tanto em música pop, quanto em músicas mais animadas, ou em músicas mais tranquilas, ou então em músicas de hip hop, trap. Até em versão medieval essa música é outro nível. Inclusive eu que sou fã de cinema tenho uma classificação comigo mesmo para mostrar quando que uma música beira a perfeição, que é quando ela consegue tocar no cinema e tornar um filme ou uma cena totalmente marcante. E Blue é uma música que passa demais nesse teste, porque eu não sei tu, mas de todas as introduções que eu já vi na história do cinema, essa continua sendo a que mais me impactou. Pois é, simplesmente Homem de Ferro 3, um filme que nem é o melhor da Marvel, bem longe disso. Eu gosto até hoje, porque esse foi o filme que me apresentou pra essa música. E me apresentou justamente desse jeito muito cinematográfico. Mas tu consegue me dizer qual é o segredo que faz com que essa simples linha melódica fique extremamente boa em todos os estilos? Tá bom, talvez nem todos os estilos. Pois então, nosso objetivo hoje é analisar essa pedrada que é Blue da Badi do Eiffel 65, tanto musicalmente para entender o segredo dessa melodia hipnotizante, quanto a história e o significado dessa música, que em conjunto fizeram dela um dos maiores hits da história, revolucionando desde o dance music até todos os outros estilos musicais e até mesmo o jeito que a gente enxerga a música. Não é só uma música, é um marco na história e um marco pouco discutido. Então bora comigo que é hoje, meu irmão. Aqui na primeira parte desse vídeo a gente vai analisar a melodia dessa música e entender como ela consegue ser tão hipnotizante. Vamos comigo pra mesa de mixagem? Mentira, eu não tenho uma mesa de mixagem, mas eu sempre quis falar isso, mas a gente tem um teclado, então bora analisar. Bora lá, tá dando pra me ver aqui, então bora começar. Essa música tá no tom de sol menor e ela tem só 4 acordes que ela fica subindo e descendo, que é justamente o sol menor, o fá maior, o mi bemol e o dó menor. Pra quem gosta de entender as cadências, né, os graus, seria 1, 7, 6, 4. E aí a gente tem a melodia que a gente conhece, né? Só que a música, na hora que toca junto com a melodia, ela não toca os acordes inteiros, ela só toca o baixo de cada um. E aí, juntando as duas coisas... Ignora aí que tá fora do metrônomo, o BPM é 128 para quem quiser, e também ignora aí o meu dedo que fica dobrando quando toca, né? Isso daqui é um negócio que eu tenho que fazer aula para melhorar. E como a gente pôde ver, a música ela meio que sobe e desce ao mesmo tempo. A melodia tá sempre subindo e descendo, ó. Enquanto o baixo tá sempre descendo, mas é assim que ele chega no final, ele volta de novo. Essa sequência por si só, tocada em loop, já causa esse efeito hipnotizante. Olha aí exatamente como que a melodia vai subindo e descendo o tempo todo. Eu quis vir aqui no teclado também para mostrar outro ponto interessante que eu vejo pouca gente comentando sobre e que é uma das coisas que mais me prende nessa música. É uma pequena harmonia de 4 notas que ela faz no pós-refrão, na hora que termina o vocal e começa só aquele efeito de sintetizador do... que é justamente essa harmonia aqui, ó. Que ela toca uma oitava acima, só como não aparece no vídeo, eu não vou mostrar aqui pra vocês, né? Eu gravei ela aqui, que é pra eu poder mostrar ela junto tocando pra vocês como é que fica o som. Então presta atenção como que ela consegue enriquecer essa melodia que já é sensacional por si só. Presta atenção que tu vai conseguir perceber a harmonia aqui, ó. Agora bora voltar pra lá pra comentar um pouco aí. Falando um pouco dessa harmonia aí de 4 notas que ele colocou e que enriquece a música. É nessa hora que a gente percebe o poder da harmonia na hora de enriquecer uma linha melódica. Porque a harmonia nada mais é do que 2 ou mais notas se relacionando entre si. Eu digo 2 porque, por exemplo, nessa música a gente tem a linha melódica original, entre aspas. E ao mesmo tempo que a gente tem essa linha melódica aqui, é como se a gente tivesse uma segunda linha melódica, que é justamente essa harmonia. E o jeito que elas tocam ao mesmo tempo, o jeito que elas se relacionam, faz se entrelaçar, virar um negócio só e fica
muito mais enriquecedor. Um exemplo disso é a famosa segunda voz, que a gente vê sempre no sertanejo. Quem pensa que o Marrone não faz nada quando o Bruno não tá lá, ou que o Luciano não faz nada se não tiver o Zezé de Camargo, tá muito enganado. Tanto é que tem vários vídeos que mostram realmente como esses caras são tão talentosos quanto a primeira voz. Às vezes é até mais difícil tu fazer a segunda voz, porque tu tem que fazer uma harmonia, né, uma segunda linha melódica que caminhe junto com a primeira. Tem bandas que fazem até muito mais de 2 linhas melódicas, mais harmonias. Bandas como Roupa Nova, por exemplo, Queen, essas bandas manjam muito disso, conseguem criar e brincar em cima da harmonia, e é bastante por isso que eles têm músicas tão marcantes. Tem uns vídeos, por exemplo, né, do Roupa Nova ensaiando o Sapato Velho, e tu consegue ver que todos os 5 da banda têm uma linha melódica lá que estão cantando, e em conjunto forma aquele coral, aquela coisa bonita demais de se ver. Então, entendendo aqui um pouco da harmonia, dá pra gente ver como que são poucos nuances que vão enriquecendo mais ainda a linha melódica de Blue e deixando ela mais hipnotizante. Uma grande questão nessa música também é justamente a repetição. Essa linha melódica segue subindo e descendo ao longo da música inteira, mas com alguns detalhes que a gente vai já ver, aguenta aí. E diferente da maioria, essa melodia ela consegue se repetir infinitas vezes e não enjoa. E é por esse motivo que ela já foi sampleada e copiada em diversos estilos diferentes várias vezes, e até hoje o pessoal usa essa melodia, ela não vai ser esquecida. Igual aquela música também dos anos 90, Show Me Love, que já foi a linha melódica dela reinterpretada e copiada várias vezes em vários estilos diferentes. Essa aqui, ó. Ela é um pouco mais curtinha, mas enfim, segue o mesmo exemplo. Na minha opinião, ela é muito menos impactante do que Blue, então é por isso que a gente vai seguir agora para entender quais são os outros ingredientes que fizeram dessa música um sucesso tão grande, dessa melodia, né? Antes da gente falar da composição, dos aspectos da produção da música, eu acho que o principal é que ela é muito versátil, no sentido de que eu ouço essa música quando eu tô feliz, pô, e quero extravasar, e eu também ouço quando eu tô triste, porque ela é uma música que consegue se aplicar em vários contextos diferentes, tanto por conta da letra, quanto da própria melodia, do ritmo. Sendo proposital ou não, nesse caso, né, muitos outros artistas usam essa técnica do contraste para poder criar esse efeito versátil, justamente tu não conseguir entender exatamente se tu tá ouvindo uma coisa mais alegre ou mais para baixo. No meu último vídeo eu falei até um pouco dessa questão aí do contraste, né, de como que alguns artistas se tornam tão lendários. Pois é, eu falei que essa música é muito versátil, e isso vem principalmente por conta de questões da composição, como a letra. Essa música tem uma letra e uma mensagem muito identificáveis, que ela fala lá, né, de um cara que vive no mundo azul, tudo é azul, porque o azul é uma cor que simboliza um pouco a tristeza, né? E querendo ou não, essa letra meio que simboliza isso, até uma sensação de tristeza, de cotidiano, de não pertencimento, de estar sempre vivendo aquilo. Mas ao mesmo tempo é uma música de dança, né? Do dance music, que, como o nome diz, é pra dançar, pô. Mas os caras simplesmente bugaram aí o sistema, né? Como diria o Capitão Nascimento. Outro ponto é que essa música é repleta de simplicidade. Pois é, por mais incrível que pareça, essa música foi escrita em 2 horas. Depois de os membros do grupo ouvirem um dos membros, né? Que é o instrumentista, entre aspas, né, o Maurizio, fazer esse riff no piano. Acho interessante até falar, né, que eles são italianos, esse grupo. Itália é basicamente, pô, o país aí do electrodance, do summer electro hits, do dance music. É até engraçado quando tu vai descobrir que a maioria desses hits são de lá, pô. Mas enfim, até o beat dessa música é uma coisa simples, que eles usaram, parece que só 3 efeitos ali de bateria, né, pra fazer o beat mesmo. Então tudo se baseia na simplicidade, por isso também que ela é muito conectável. Porque quando o negócio fica muito produzidão, assim, parece que ele foge um pouco do teu contato, entendeu? E lembra que eu falei da repetição, que apesar da música se repetir, aquela melodia durante a música inteira tem alguns detalhes? Pois é, a música meio que vai se repetindo, mas ao longo dela ela vai mudando. Por exemplo, naquele pós-refrão, que inclusive na hora que entra aquela melodia de 4 notas que a gente viu no piano, nessa hora entra os sintetizadores, que é um clássico desde os anos 80 lá, né? Principalmente nessas músicas de new wave, eletrônica. Além disso, o segundo verso da música também, ele é um pouco diferente do primeiro, né? Em questão dos acordes que estão um pouco mais marcantes ali nele, né? E até tem umas ligeiras mudanças, né, na melodia cantada em relação ao primeiro verso. Mas tudo isso acontece enquanto o vocalista tá continuando aquela mesma ideia do cara triste que vive no mundo azul. Então a música meio que mantém, mas evolui, e ao mesmo tempo isso é muito doido. E claro, pô, a gente não tem como deixar de falar do clipe dela que se tornou a cara da MTV. Esses ETs azuis aí que se tornaram tão famosos quanto a própria música. O grupo realmente quis dar uma produção a mais no clipe e, pô, acertaram demais. Toda essa história deles sendo abduzidos pelos ETs, meio que brigando com eles, no final tendo que tocar um show pra eles lá. Tudo isso aí a galera gostou muito de assistir na época. Nessa época que estavam surgindo mais animações no mundo da música, no sentido de clipes, igual o Californication do Red Hot Chili Peppers. E uma outra curiosidade que é até engraçada, eu acho muito bacana, que esse grupo, né, o Eiffel 65, eles têm um outro hit chamado Move Your Body.
que é bem menor em relação a Blue, mas ainda assim foi um outro hit que estourou deles. E no clipe dessa outra música tem a continuação do vídeo de Blue, que é onde eles mostram, né, que depois do clipe lá do show que eles tocaram em Blue pros ETs, eles meio que viraram amigos dos ETs. E aí nesse clipe aparece um outro tipo de ET lá, um outro inimigo em comum, e aí eles meio que se juntam pra enfrentar ele. É bem legalzinho de ver. Então, aproveitando aí, eu recomendo demais também que tu ouça Move Your Body, que é pedrada. Então, depois de tudo isso, o que a gente pode aprender com Blue? Eu queria te falar aqui que essa música, ela não foi uma música que fez sucesso imediato, pois ela meio que flopou nos primeiros meses, né? O grupo fala que ela era meio que considerada muito pop pras baladas e muito balada pro pop. Aí meio que nem as rádios e nem as baladas tocavam a música direito. Mas se o produto é bom, meu amigo, uma hora ele chega em alguém que presta atenção e basta uma balada tocar a música ali e as pessoas dançarem pro jogo virar. Então daí a gente tira que a tua arte, se for boa, ela vai chegar nas pessoas certas eventualmente. Isso vale tanto pra música, quanto pra vídeos aqui no YouTube, quanto pra qualquer coisa que tu for fazer. Tanto é que o Maurício, aí numa entrevista, ele fala que não é uma questão de que eles fizeram a música em 2 horas, mas sim uma questão de que eles construíram uma vida que levou eles a fazer aquela música em 2 horas. Então se baseia nesses caras, nessa história, e não desiste de ir atrás do que tu acredita. Mesmo que tu precise arriscar e que tu precise dar uma adaptada nas regras de como as coisas funcionam. Nesse canal eu tento alcançar gente que compartilhe dessas ideias e dessa paixão pela música. Então se tu gostou desse tipo de vídeo analisando músicas e sucessos, se inscreve aí que vai vir mais conteúdo nesse estilo. Muito obrigado pela tua atenção, tamo junto e I'm Blue.